Na tela da TV Guarulhos, boa noite, canal 3 da NET, canal 508 da Vivo TV, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Comigo, Lucas Braga e Felipe Pó e todo o timaço da TV Guarulhos. Você curte de segunda a sexta, sempre às 20 horas e 30 minutos, na página do Facebook do Guarulhos em Destaque. E você perdeu a entrevista, você pode e deve ir no nosso canal no YouTube, Geraldo JR da TV, tem a entrevista completíssima. Lucas Braga, vamos ao nosso portal, numa notícia que chama a atenção, hein? Saúde planeja incentivo para ações em prol de alimentação, Lucas Braga. Essa segunda notícia, e olha, o Ministério da Saúde planeja disponibilizar ainda este ano, em caráter excepcional e temporário, o incentivo financeiro para qualificação das ações de promoção de alimentação saudável e da atividade física no país. A iniciativa busca reforçar a atenção a pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e os valores a serem empregados no incentivo ainda que estão em estudo. É importante ver essa foto dessa criança, né? Chama a atenção porque hoje é comum, né? O pai diz, vamos comer um lanche no final de semana. A obesidade infantil, né, é hoje um maior desafio do governo brasileiro, né? E, aliás, nos Estados Unidos também tem esse tipo de problema. E para comentar a respeito desse assunto, já trouxe aqui para comentar com você, tirar todas as suas dúvidas, Cleiton Braga, boa noite. Boa noite, Geraldo. Mais uma vez, é um prazer imenso estar aqui com você. Sabe que todo momento que você chama a gente para falar de saúde, atividade física, é um prazer porque a gente não está ajudando só a nós, né? A gente está ajudando aí a população, como você vem falando aí da parte do fast food. Obrigado mais uma vez e o que eu puder ajudar aí, você sempre no programa, e parabenizar pelo programa maravilhoso que você faz aí toda semana. Obrigado, meu amigo Cleiton Braga. Tem um convidado especial hoje, produtor e gestor de entretenimento, Eduardo Bufolim. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Geraldo. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Vim acompanhando hoje o Cleiton aqui para a gente falar um pouco dessa saída da pandemia, os futuros eventos e como vêm as próximas produções aí. Tá certo, Eduardo Bufolim. Olha só, evidentemente que eu chamei a atenção dessa matéria, porque a obesidade infantil é a preocupação do momento. Porque quando não se cuida no início, né, Cleiton? Aí essa criança se torna um adulto obeso. Verdade ou não? Geraldo, hoje eu vou falar as duas partes hoje que a gente discute bastante. Uma antes da pandemia, tá, e agora após a pandemia, né? Tá. Já no passado, todos os educadores físicos, a parte de atividade, vem fazendo bastante trabalho de tentar ajudar as crianças na parte de atividade física, fazendo diversos eventos, inclusive até parabenizar a Rotary que está para fazer um evento agora no dia de novembro, dia 30 de novembro, a Corrida Kids Online, para incentivar as crianças a continuar a fazer atividade física. E é uma batalha, uma luta imensa que a gente vem aí tentando conscientizar, a gente fala que não é conscientizar as crianças, né? A gente precisa conscientizar os pais. Verdade. Normalmente, essa foto que você acabou de mostrar aí, né, a criança segurando um fast food, o pai ele tem aquele fala, não, vou levar meu filho porque eu não tenho tempo, porque talvez a academia é cara ou a atividade física é cara. Mas se ele colocar na ponta do lápis, se ele levar 2 vezes por semana a criança no fast food, ele gasta quase R$200, R$150. E uma mensalidade da academia custa 80, que é para 30 dias. Então você dá um prazer para uma criança de um fast food que acaba prejudicando a saúde dele, não que não é ruim para comer, mas tem os momentos certos. Mas o pai acaba deixando o filho numa situação que ele não enxerga atividade física ou não enxerga a saúde como prioridade, né? Isso já vem bem distante, já a mesma coisa que a gente vem lutando bastante para poder tentar ajudar. E aí depois agora, juntando a escola, juntando parque sem não poder ir, juntando a parte de atividade física sem academia, enfim, né? Esses 5 meses que a gente está aí praticamente parado, né? Estávamos parados, sem fazer atividade nenhuma. A minha pergunta é, qual que é o pensamento dos pais
através essa quantidade de comida que as crianças estão consumindo, qual é o pensamento dos pais, o que eles estão fazendo para tentar ajudar os filhos no futuro? E olha um dado interessante para te ajudar a tua linha de raciocínio. A proporção de obesos, atenção pais, na população brasileira aumentou 12%, de 12% para 26% entre 2003 e 2019. No ano passado, 30% das mulheres e 22% dos homens com 20 anos de idade ou mais tinham índice de massa corpórea maior do que 30 quilos. Isso configura obesidade. Com certeza. Quando a pessoa ela não prepara, eu sempre falo aqui, né, sempre no programa, quando a pessoa não prepara psicologicamente, é muito difícil ela preparar o corpo. Verdade. Porque tem ansiedade, tem o estresse do dia a dia, tem aquela vontade de ter o resultado rápido. Muitas vezes o pai quer colocar a criança para fazer qualquer tipo de atividade física, e aí o que acontece? Ele quer ver o resultado rápido, e não é rápido. Sim. Né? É um resultado que a gente tem que estar olhando, estar cuidando. É a mesma coisa, a atividade física é a mesma coisa do recém-nascido. Você precisa cuidar, você precisa levar, você precisa pegar, você precisa estar ali todo momento em cima. Senão a criança não vai chegar até o 1º ano de idade. É a mesma coisa quando a criança entra nesse departamento. As mães começam a dar coisas mais fácil para tentar ganhar tempo para poder deixar a criança. Não, pô, vou dar um salgadinho, vou dar um Yakult, vou dar uma coisa. Ela tira a responsabilidade dela, né, de tempo, joga para a criança, e a criança tem esse resultado de obesidade que é dentro disso que você está explicando aí, que está nessa reportagem aí, que é um fato hoje que nós passamos muito dentro das academias. A gente não consegue dar um resultado rápido. E a mesma coisa o fast food, ele te dá um resultado rápido de massa corporal, de obesidade, de estresse, de ansiedade. Então é os pais que precisam enxergar, moderar isso. A culpa da obesidade infantil não é das crianças, são dos adultos. São os adultos que são responsáveis. Eles têm que olhar para eles e passar o espelho. E eles vão ser espelhos do pai. Estou conversando com o Cleiton Braga. Deixa eu conversar com o nosso convidado de hoje, convidado especial, Eduardo Bofolin. Temos novidades no cinema para esse ano ainda, Eduardo? Geraldo, temos. Agora com as liberações que vem acontecendo, principalmente para a segunda quinzena de novembro, aqui em Guarulhos nós temos uma grande equipe de produção cinematográfica. Eu tenho como parceiro Tico Barreto, que é um diretor premiado internacionalmente, atua muito. E agora fechei na produção com a Isa Neiva, que também é uma atriz e premiada diretora, 2 produções que a gente está trazendo de São Paulo para Guarulhos para a segunda quinzena de novembro. Então já estou conseguindo, junto ao governo, liberações para filmagens no Bosque, algumas praças públicas. A nossa programação é para agora, a partir da segunda quinzena de novembro. Então isso não é só para nós, né? Tá. Isso é para todo o cinema em geral, mas o importante é que para a gente, como cidadão de Guarulhos, entender e trazer tudo que a gente pode para a cidade, que é um benefício que não é político. Sim. Nós somos totalmente apartidários, Sim. mas são oportunidades de trazer trabalho, de emprego para Guarulhos. E importante todo mundo saber que a produção cinematográfica em Guarulhos, ela é muito mais barata do que em São Paulo. Além de aqui a gente ter um relacionamento estreito com o governo, independente de quem é que está lá, o próximo também não tenho dúvida que vai ajudar. Por exemplo, a gente fechar uma rua em São Paulo é muito mais, você tem muito mais burocracia e custa R$2.000. Aqui em Guarulhos não, aqui em Guarulhos a gente consegue um fechamento de rua com formato gratuito. Nós temos lugares sensacionais na região central como Bosque Maia e muita coisa na periferia. Então a partir da segunda quinzena de novembro teremos várias novas produções em andamento por aí. Bacana, Cleiton, vamos falar mais sobre isso. Lucas Braga, eu vou fazer o primeiro intervalo, daqui a pouco a gente vai tomar um pouco de água, eu volto em 1 minuto, segura aí. Nada melhor do que viver de forma tranquila e segura, no conforto de nossa casa com família e amigos. A Vila Nova é uma empresa com mais de 10 anos de experiência, cuidando exclusivamente de condomínios, com profissionais experientes para que você, síndico, organize as finanças, controle as despesas e combata a inadimplência através de moderno sistema digital.
Acesse vilanovacondomínios.com.br e faça sua cotação agora mesmo. Estamos de volta, meu amigo Lucas Braga. O Corinthians ganhou. Tá feliz da vida. Vai ser o quê? Torce o quê? Eu sou palmeirense, Geraldo. Não pode falar muito. E você? Corintiano. Aqui, ó. Olha só, santista, né? Corintiano e palmeirense. Pelo amor de Deus, hein? Em casa. Em casa, Dona Maria Iracema, a primeira-dama, São Paulo. Rapaz, a minha esposa, até hoje, quando o São Paulo não tá bem, ela não deixa ninguém assistir o jogo do São Paulo em casa. E ela que manda, a gente obedece, né? Essa que é a regra. Ô Cleiton, olha só. Ainda em relação à obesidade, chegou um dado interessante aqui. A proporção de pessoas com excesso de peso, com 20 anos ou mais de idade, subiu de 43% para 61% nos menos 17 anos. Entre homens, foi de 43 para 60. E entre as mulheres, de 43 para 63. Na pandemia, isso são dados recentes, né, dessa semana, a pandemia trouxe prejuízo para a saúde do brasileiro? Geraldo, você, no começo da reportagem, você falou sobre a diferença entre Brasil e Estados Unidos, né? De fato, os Estados Unidos é um país que tem mais academias, né? E tem mais gente malhando dentro da academia. Então, assim, a proporção de academias que tem nos Estados Unidos supre a necessidade de pessoas que vão até a academia e que fazem atividade. Mesmo eles tendo esse índice muito alto de obesidade. Mas o índice de atividade física deles também é alto. Nós temos uma quantidade parecidíssima com os Estados Unidos, mas a nossa quantidade de pessoas que faz atividade física no Brasil é muito menor. Por quê? Por quê? O brasileiro... É preguiçoso? Não é que é preguiçoso. Mas pode falar. Eu começo comigo, ô Lucas, eu sou um preguiçoso. Mas de verdade, gente, a minha esposa, senhora, eu comecei fazendo de manhã, caminhada. Aí, arranjei uma desculpa, que era muito cedo. E como o Geraldo, existem muita gente fazendo preguiçoso, eu sou um preguiçoso para fazer caminhada. É que o brasileiro, ele tem uma, né, a gente fala que ele tem uma regra, né? O brasileiro, ele começa assim, tem o filho que é pequeno, o pai tem que acordar cedo, tem que levar para a escola, aí tem que sair, tem que trabalhar, tem que voltar, aí depois tem que voltar para buscar o filho, aí depois tem que pegar a esposa. Então ele tem todo aquele ritual que ele faz no dia a dia, que ele acaba esquecendo dele mesmo. Verdade. Entendeu? Então qual que é o maior problema hoje que os jovens para adultos de 20 anos ficaram nessa parte de acima do peso? Porque automaticamente eles querem um padrão profissional. E esse padrão profissional, para eles adquirirem bens materiais, ocupa tempo. Então ele precisa fazer faculdade, ele precisa estudar em casa, ele precisa trabalhar, ele precisa fazer um bico final de semana. Então eles ficam tão vidrados nessa parte financeira e material e esquecem do próprio corpo. O brasileiro é de costume fazer isso, né? O brasileiro não tem aquele costume de falar assim, vamos fazer atividade física como você está falando, de pegar a minha esposa. Então, o cedo para você, nesse determinado momento, é você ter que acordar muito cedo, e aí você já pensa na sua rotina do dia. Se eu for lá fazer aquilo lá, não vou conseguir chegar em casa, tomar um banho, porque eu vou chegar atrasado no compromisso. Não tem uma programação de saúde. A única programação de saúde que o brasileiro tem, e é bem, e faz os cofres ficarem lotados de dinheiro, é farmácia e plano de saúde. Cleiton, e eu gostaria também de somar aí e deixar claro para as pessoas, eu sou um atleta amador, praticante já a vida inteira, e o que o pessoal tem que entender é o seguinte, esse momento de 30, 40, 50 minutos praticando esporte, depois que a pessoa
cria esse hábito, não tenha dúvida, são os momentos onde você vai conseguir ter as suas melhores criações, é uma concentração muito limpa. É um momento que você vai, sem dúvida, conseguir criar muita coisa e equalizar suas responsabilidades. Então, esse momento da prática de atividade esportiva, ao contrário de te tomar tempo, é um momento dos mais preciosos do seu dia para a sua criação. Exatamente. De produção. Ele faz com que você reflete toda essa parte, né, da parte do cérebro, de fazer todo esse pensamento, faz com que você se concentre numa coisa que não está no seu dia a dia. Então, quando a pessoa coloca a atividade física como rotina, atividade física ela pode virar uma rotina como tomar um banho, almoçar, jantar, ter que passar. Isso você pode agregar. Só que as pessoas não levam isso tanto em consideração, Geraldo. Por quê? Porque as pessoas estão ocupadas mais em preencher o tempo com problemas ou dinheiro, né, que precisa trazer dinheiro para casa, do que fazer algo que de fato em primeiro lugar é a saúde. Então ele deixa de cuidar da saúde para tomar conta de outras coisas e esquece que a saúde, se não estiver bem, ele não vai conseguir fazer as outras coisas. Fato é, Geraldo, que é o seguinte, a pessoa ela tem que primeiro se permitir. A questão do esporte, a pessoa ela não pode querer ter um resultado, como o Cleiton falou, um resultado rápido, imediato. Então você tem que se permitir, durante 60 dias, primeiro, você graduativamente ir melhorando o seu condicionamento físico e depois você julgar os resultados físicos que você vai ter. Mas como eu falei, o exercício físico, ele não é só uma condição estrutural do seu corpo, é muito mais mental também. E a partir da hora que você se permitir e for julgar isso depois de 60 a 90 dias, sem dúvida você vai ter um bom resultado. Sem dúvida. A questão é você se permitir e não gerar essa expectativa de resultados imediatos. Eu vejo dessa forma. Olha só, e você em casa, qual é a sua opinião? O que você está fazendo para melhorar a sua qualidade de vida? E tem um detalhe interessante, quem mora nos grandes centros, a gente está grande São Paulo, né? Hoje, a gente percebe que muitas vezes, ou na maioria das vezes, essas desculpas que o Cleiton acabou de falar, são desculpas verdadeiras, né? E para quem mora em Guarulhos e trabalha em São Paulo, é mais difícil ainda. Muito mais difícil. Né? Quando você quem mora em Guarulhos, fica muito mais fácil, aí a desculpa é uma desculpa farrapada, né? Olha, não faço por isso, por aquilo. Não. E tem um detalhe, gente. Na semana que passou, eu tive uma conversa com um endócrino. Ele disse, olha, aí ele falou assim para mim, Geraldo, os hábitos alimentares do brasileiro, por mais que a gente fale, ele não acredita. Né? Olha, vai jantar? Que hora você vai jantar? Quais são os alimentos que você pode ingerir à noite? Né? E os hábitos alimentares, eles ajudam o ser humano a ter uma vida com saúde, não é verdade isso? Exato. Essa parte da alimentação, ela é fundamental. Às vezes eu falo por mim mesmo, né, pelo mais eu estar dentro da academia todo dia, construindo academia, fazendo academia, o principal para eu não chegar a essa correria que a gente tem para fazer, o principal para não chegar à obesidade ou acima do peso é a alimentação. Eu acho que a gente costuma dizer assim, a gente tem que ter um café da manhã de rei, um almoço de príncipe, e aí você pode ter um jantar de mendigo, entendeu? Porque você já passou durante o dia tranquilo, comeu bem. Então, esse horário da noite é onde a gente fala de mendigo, assim, você pode comer coisas mais leves. Frutas. Enfim, até sei lá, tomar um vinho com queijinho, com a esposa, né? Você falou que gosta de um vinhozinho, queijinho. Vinho suave. Mas você lembrando que de manhã você tomou um super café da manhã, no almoço você comeu um super almoço bom, à tarde você comeu alguma fruta, alguma coisa, e à noite você pode tirar esse luxo de querer comer alguma coisa que não seja tão bombástico para o seu estômago ou para você. Só que isso vem durante o dia. E as pessoas têm que entender que a gente não engorda durante o dia, a gente engorda durante a noite, quando a gente está dormindo. É verdade. Porque aí na hora que o seu corpo começa a relaxar, aí sim vem toda... né, os nutrientes necessários. Então, se você colocou fast food o dia inteiro, cara, à noite você pode ter certeza que
gordura trans do seu corpo vai rodar virado caramba. Meu amigo Lucas Braga, vamos ao intervalo para a gente tomar mais um pouco de água aqui. Daqui a pouco a gente volta com Cleiton Braga, Eduardo Bufolim, ele que é o gestor também imobiliário. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. MVSS Serviços está no mercado há 15 anos. Especialização em terceirização. Vigilância 24 horas para grandes eventos. MVSS ainda tem profissionais capacitados para rede de supermercados. MVSS, entregas online em São Paulo capital, Grande São Paulo e interior. Faça uma consulta no nosso WhatsApp 957845591. MVSS, transporte, segurança, prevenção de perdas, administração de espaços. MVSS. Estamos de volta com o Debate Guarulhos. Obrigado pela sua audiência, com todo o timaço da TV Guarulhos. Obrigado você do Facebook, que acompanha de segunda a sexta, sempre às 20h30. Você que curte a nossa página, você que vai também no nosso portal de notícia, o guarulhosendestaque.com.br. Muitíssimo obrigado. Agora, Cleiton, o mercado de academia é um mercado que a pandemia trouxe alguns conselhos, vamos dizer assim, né? Acho que não só para a academia, acho que para todos os segmentos, né? O aprimoramento na gestão, né? Eu acho que a pandemia trouxe grandes lições para o mercado de uma maneira geral. E no seu segmento, qual foi a maior lição? Geraldo, a lição que a gente aprendeu agora é trabalhar com pouco, né? Porque não teve jeito, a gente acabou, né, voltando da pandemia, ainda estamos com diversas restrições ainda. As pessoas ainda, os alunos ainda estão com medo de voltar para a academia, né? A gente está ainda tendo alguns problemas aí, né? Inclusive, para vocês entenderem, né, eu faço parte do núcleo de academias de Guarulhos, é um grupo bem grande de academias, de gestores, e a gente sempre bate papo, sempre conversa, e a gente vê que o mercado ele ainda não superou e nem chegou ainda no que é para chegar. Então a gente não conseguiu ainda chegar praticamente a 50% da retomada ainda. Ainda os alunos estão... De ocupação, você fala? De ocupação. A gente não conseguiu ainda, né, falando da parte de estrutura financeira, de aulas, para dar mais emprego, ainda a gente não conseguiu retomar ainda, porque os alunos estão com medo. Ou estão com medo, ou entra dentro do que você falou. Eles também são trabalhadores e tem um segmento deles e alguns segmentos a gente não sabe como que foi. Então, às vezes, essa diminuição do salário, né, o governo ainda deu uma estendida aí, alguns pagamentos, então talvez eles não estão com essa necessidade de querer voltar pensando na saúde. Então tem todo esse equilíbrio aí que a gente está, né, ainda negociando bastante com os proprietários, para quem paga aluguel, né, a gente ainda está com bastante aulas reduzidas, estamos tentando agora, de fato a gente conseguiu, graças a Deus, entrar no verde, né, aqui em Guarulhos, então, amém, as pessoas estão se cuidando bastante, então, e agora a gente vai começar um formato, que é lá pelo menos na KM Fit, tentar trazer novamente as famílias, as crianças, colocar algumas aulas para crianças, fazer alguma aula diferente, até porque eles não estão tendo aula, né? Nas escolas, as escolas estão suspensas. Então a gente está pensando em alguma coisa para retomar as famílias. Só que a gente ainda não tem uma certeza do que vai ser quando a gente começar a trazer as famílias de volta. Ainda é um futuro aí de 2 meses. É uma interrogação ainda. É incerto ainda. A gente não tem ainda não tem uma certeza de nada. Legal, Cleiton. Olha só. Depois da pandemia, Eduardo,
Como é que está hoje o mercado de lançamentos imobiliários em Guarulhos? Geraldo, é muito interessante falar sobre isso, porque o que está acontecendo hoje no mercado, principalmente de lançamento, né? Houve um represamento durante a pandemia dos negócios, isso no geral, Sim. né? É interessante citar que, eu sou um profissional já com 16 anos no mercado imobiliário de lançamentos, e, em paralelo, eu faço essas produções. O mercado imobiliário de lançamento, agora com esse represamento, as pessoas têm a necessidade de sair do aluguel, então, houve agora uma enxurrada de negociações e um número muito grande de vendas acontecendo, principalmente no mercado de imóveis numa linha mais populares, aquele Minha Casa Minha Vida, um crédito associativo que é um pouquinho mais avançado que o Minha Casa Minha Vida. Então a gente tem, por exemplo, a gente teve há um mês atrás um lançamento com uma construtora grande em Guarulhos, a Icon, ali atrás do Shopping Internacional, que no final de semana vendeu 40% das unidades. Esse é um número que não acontecia aí há uns 10 anos. Então a retomada do mercado imobiliário nessa linha de produtos populares até um médio padrão, houve um estouro no número de vendas, e isso é muito interessante até para quem quer se tornar um profissional. Tem um amigo nosso, Edu Pérez, que é um grande produtor da área de TV, e ele tem um programa que ele fala chama Só Não Trabalha Quem Não Quer. E eu dei uma entrevista para ele falando exatamente disso. Então, até para quem está querendo se enquadrar no mercado... Se reinventar. Isso. É uma grande oportunidade a pessoa entrar como corretor nesse setor do mercado imobiliário, nessa linha de produtos populares. A pessoa pode se impressionar. Tem muito dinheiro ali e as vendas estão acontecendo loucamente. Você tem mercado, você é produtor, gestor imobiliário, qual é a diferença hoje de crescimento entre esses dois mercados? O mercado imobiliário, ele é muito dinâmico, principalmente nessa linha dessas empresas de capital aberto, né? Eu trabalho bem focado com empresas grandes, acho que não tem problema a gente falar o nome. Então, por exemplo, Elbor, Ezetec, Tecnisa, Cirela, são empresas de capital aberto e que têm uma estratégia de marketing muito grande, então não se lança, não se constrói um produto que vai ficar encalhado. Existe uma estratégia de marketing muito grande em cima disso. A questão de produção de evento, com a pandemia, como tudo parou, e agora a gente vem conseguindo retomar bem mais lentamente do que esse setor imobiliário. Porém, as coisas têm que acontecer. Sim. O entretenimento é algo que a sociedade necessita, e acredito que com um pouco mais de um comportamento adequado da sociedade, a gente vai conseguir retomar as coisas de uma forma melhor, né? Não vai ser tão cedo que a gente vai voltar a conseguir ter shows grandes, aquele tumulto de gente. Então, depende muito da sociedade, um bom comportamento para as coisas voltem a acontecer. Eu gostaria de citar, por exemplo, a reabertura e liberação que houve em Guarulhos, naquela região da Tapajós, ali um comportamento inadequado das pessoas. Os bares abriram, fecharam, e se ninguém... se o público, o consumidor, não souber se comportar, as coisas vão ser adiadas cada vez mais. Isso não tem jeito de controlar. Tá certo, Eduardo Bofolink, produtor de cinema, gestor imobiliário. Olha só, é evidente que a gente torce muito que a sociedade ela entenda o momento, não baixe a cabeça, porque se você não for de pensar de forma empresarial, se você não tiver fé em Deus, primeiramente, você não vai para lugar nenhum. Não estou falando aqui de religião, né? Estou falando de Deus. Você acredita em Deus? Que bom. Então, tem que ter fé em Deus e ir para a luta, porque se ficar só murmurando, falando que não dá certo, né, Cleiton? Exato. Tá fadado a fechar o comércio. Com certeza. Não é verdade? Fica esperando o milagre acontecer e não vai atrás dele, né? É verdade, é verdade. Para a gente concluir, qual é a tua perspectiva para esse mês de novembro? Mês de novembro, vou falar um pouco de outubro. Outubro foi ruim, a gente teve, né, no começo teve um boom maior, outubro já foi meio complicado.
A gente teve uma perca aí de 50%, as pessoas não voltaram mesmo. A gente está com uma expectativa boa agora para o mês de novembro de pelo menos uma retomada aí de 55% dos alunos voltarem. Mas ainda dezembro é mês de férias, né? Então, de férias, de festa, Natal, Ano Novo, a gente não tem ainda uma certeza de como vai ser. Mas a expectativa maior, Geraldo, é para janeiro. Tá certo. Olha, muito obrigado mais uma vez, sempre atencioso com esse jornalista. Uma boa semana, que Deus abençoe seus negócios. E dá o recado, como fica o endereço aí da academia. Geraldo, mais uma vez, gratidão imensa aí pelo que você vem fazendo pelos empresários de Guarulhos. Eu acho que isso faz toda a diferença, nesse momento de dificuldade que a gente vê quem está perto da gente, né? E você é um cara que está aí, eu sempre estou acompanhando nas redes sociais, né, vendo certinho que você está ao lado dos empresários para tentar ajudar, porque você sabe que lá na frente vai retomar. Construindo juntos. Exatamente. Então, teve uma inauguração de um franqueado nosso no Santos Dumont, na Estrada do Sabuó, né, uma KM Fit lindíssima que a gente entregou na sexta-feira passada, né, então já inaugurou, então quem quiser conhecer a KM Fit do Santos Dumont já está liberado, e a outra unidade no Cocaia, né. Temos um projeto aí agora para janeiro, né, inclusive o Eduardo Bufolin está comigo, que ele faz parte desse projeto nas construtoras, né, então ele está trazendo alguns negócios aí para a KM Fit. Quem quiser acompanhar o Núcleo de Academias de Guarulhos, é Núcleo de Academia GRS, né, KM Fit e Cleiton Braga 19, e mais uma vez, gratidão imensa por você dar essa oportunidade pra gente, Geraldo. Obrigado, meu amigo Cleiton Braga, sempre atencioso com esse profissional. Eduardo Bufolin, prazer em conhecê-lo, desejo sorte, sucesso, e mais uma vez aí, eu creio que esse segmento de lazer e entretenimento tem tudo para continuar em evolução. É, isso aí, Geraldo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, sensacional, acompanho o seu programa, sempre grandes entrevistas. Vamos lutar, depende muito do público se comportar bem para a gente conseguir voltar com o entretenimento. O cinema vem forte, o mercado imobiliário está aí, retomando as atividades como eu falei. E voltarei e vou trazer gente bacana para você aqui também, para novas entrevistas. Será bem-vindo, obrigado. Obrigado. Os nossos convidados de hoje, Cleiton Braga, Eduardo Bufolin, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Comigo, Lucas Braga e o Felipe Poi. Eu sou Geraldo Júnior, obrigado pela sua audiência. Boa noite.